Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Teologia e Espiritualidade. Agora abrimos o volume 1 aqui de Wolfhard Pannenberg. Me perdoem aí os descendentes de alemão, provavelmente a minha pronúncia não está correta, tá? A minha pronúncia não está correta. Eu adquiri essa teologia sistemática no ano de 2010, O Dr. Pannenberg é um filósofo cristão. Dr. Pannenberg é um cristão luterano. Sabemos que já de algum tempo a Igreja Luterana na Alemanha tem mantido conversações com a Igreja Católica. Eles têm buscado uma maneira de estabelecer aí o reconhecimento mútuo no que diz respeito à fé comum em Cristo Jesus, o que eu entendo ser um direito da instituição, das instituições cristãs, né, das religiões históricas. A Alemanha é um caso que pode ser muito bem estudado. A Alemanha fascina, 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 até que no momento ela decepciona completamente em todos os aspectos. Eu, quando estudei por conta própria, adolescente, né, pós-adolescente, me interessei por escritos de filosofia e fiquei impressionado com o material produzido, é claro que produzido pelos filósofos. Hoje é a Alemanha, mas vários povos ali, teve até o Reino, a Prússia, e formou-se o Estado alemão posteriormente. Mas daquela região você tem uma incrível produção acadêmica de filosofia e de teologia. Fiquei impressionado até que um dia eu deparei com as obras, com os escritos de um sujeito de sobrenome Nietzsche. Aí eu comecei a rir sozinho, né? Que eu pensei comigo, como é que um sujeito boçal como esse pode ser reconhecido como filósofo, tá? E foi reconhecido, e por muitos até hoje é reconhecido como filósofo. Então, a Alemanha surpreendeu o mundo de diversas formas, de maneira muito positiva, através da sua produção, através da sua literatura, através do cristianismo que a própria reforma protestante, que alguns consideram um grande mal, né, que dividiu a Europa, mas é uma busca pela verdade, e a verdade deve prevalecer. A reforma protestante é o que o nome diz, né? É um protesto de religiosos alemães e também de políticos alemães no que diz respeito aos excessos do catolicismo romano daquela época, que governava através do império estabelecido. Na época da Reforma, se eu não me engano, o rei da Espanha que tinha a responsabilidade de proteger o Sacro Império, né, romano ali, que era uma série de reinos, uma série de nações ali, que estavam debaixo da autoridade papal e também do poderio bélico militar aí de uma aliança liderada pela Espanha, cujo rei era o imperador, e um grupo representativo de homens se levantou contra os excessos e a igreja acabou se dividindo, guerras foram estabelecidas, mas a Alemanha se superou e continuou produzindo, até que um dia nós chegamos a alguém que foi reconhecido como filósofo, esse tal de Nietzsche, é o sujeito do nada, que tudo é nada, que nada é tudo, que o propósito da vida não existe. E eu ria sozinho na época, né, que não tinha muito com quem partilhar ou conversar a respeito, a não ser com outros escritos, que você, quando estuda através da história, fica muito fácil compreender o que está acontecendo, e ali, em parte, você entende do porquê uma nação tão poderosa, tão rica intelectualmente, né, desmoronou, descambou e acabou depois de algum tempo sendo dominada pelo fascismo, pelo nazismo. Mas não foi de todo destruída, se reconstruiu, e nós temos homens, né, que nunca que se renderam ao pensamento da época, pessoas que tiveram coragem de oferecer resistência. Na Alemanha se desenvolveu uma expressão
chamada Igreja Confessante. O que é a Igreja Confessante? Foi estabelecida por um grupo de pastores, de intelectuais, né, de sacerdotes cristãos alemães que não se submeteram ao nazismo e não acompanharam as igrejas da Alemanha no apoio ao nazismo. Tá? O nazismo não foi unanimidade entre os alemães. Tem os que silenciaram, tem os que aderiram e tem aqueles que resistiram. Pannenberg pode ser considerado como que um descendente desse pensamento. Ele passou por uma experiência cristã na juventude e foi orientado por professores desse período que tinham essa postura de fé independente da instituição, ou fé apesar da instituição. É mais ou menos o que nós pensamos. Por isso não apregoamos rebeldia nem rebelião. Se você está em paz, fique em paz. Mais importante do que saber dos erros ou falhas da instituição a qual você pertence, é saber que há um Deus que te acolhe em Cristo Jesus, apesar das falhas e limitações que são comuns a todas as instituições humanas, não é só a igreja. Só fica feio quando a igreja quer se apresentar como infalível, como perfeita, tomando para si atributos que se referem ao Cristo, ao Senhor, ao Salvador, e não à igreja. Tá? Eu achei uma aquisição interessante na época, queria alguém que se expressasse fora do contexto protestante e evangélico, e encontrei um homem impressionante, um pensador, um filósofo impressionante. Considerando que atualmente nós estamos vivendo aí de novo um conflito entre terroristas e Israel, né? Não é um conflito entre Israel e os palestinos ou entre os palestinos e Israel. É um conflito entre terroristas que se dizem representantes do povo palestino. Aí, se você quiser quiser identificar quem são essas pessoas, o nome deles está na mídia e você descobrirá que a maioria desses homens que se dizem representantes do oprimido povo palestino não são palestinos, tá? Alguns são do Egito, outros são da Arábia, outros são da Síria, de vários países vizinhos ali, mas palestinos mesmos você não encontrará na liderança do povo palestino. Tá? E entre esses grupos, entre esses indivíduos, que começam como instituições de assistência social, há também grupos radicais, grupos que se radicalizaram, grupos terroristas. Né? Grupos terroristas que têm o objetivo de estabelecer isso que você está vendo, o terror, tanto na ação quanto na reação. O terror, porque eles vivem disso. O terrorista, o guerrilheiro, a paz é o pior momento da humanidade para ele, porque na paz ninguém precisa, não há espaço para o pensamento bizarro, que é o pensamento de ferir o outro para obter a vantagem ou apresentar a sua mensagem. Volta à questão do apoio da igreja a Israel. Eu entendo que, se você pegar a história de Israel, a história da igreja, o que esses chamados inimigos do Estado de Israel têm feito, em nada se comparam o que já foi feito contra os judeus pela igreja cristã ou pelas igrejas cristãs. Tá? É fácil hoje se levantarem, falarem da paz, quando num passado o povo judeu disperso pelo mundo foi segregado, foi humilhado, foi perseguido, foi roubado, foi violentado, foi condenado à morte, por estados e instituições que se diziam cristãs, que culminou no nazismo, no fascismo, né? No fascinazismo alemão, que dominou alguns estados
da Europa, e o Estado, enquanto instituição representativa do povo, da nação, oficialmente, através dos seus governantes representantes, criou leis para exterminar os judeus, tá? Estados que se diziam cristãos, em que havia representatividade cristã, cuja imensa maioria ficou de boquinha fechada, tá? Nada fez para se opor. Pannenberg, de alguma forma, é descendente intelectual ou espiritual do grupo de homens que reagiu a isso, homens que reagiu ao nazismo na Alemanha nazista durante o nazismo, tá? Porque depois é fácil a pessoa dizer que nunca concordou. Eles discordaram enquanto o erro, o absurdo estava sendo cometido. Por isso eu quis adquirir e com ele nós aprendemos. Nós oramos por Israel, como também oramos por todas as nações e povos da terra, tá? Israel é um desafio para muitas religiões, não por Israel em si, mas porque a fé judaica, ela apresenta de uma forma plena, de uma forma absoluta, Deus intervindo na história da humanidade para estabelecer um grupo, um povo, com o objetivo de revelar-se para toda a humanidade através do Cristo, do Messias, de Jesus, o nosso Senhor. Então, é uma intervenção divina na história da humanidade com um propósito específico. Alguns, não sei se por ignorância ou por maldade, tendem a imaginar que Deus, com isso, desprezou a humanidade. Não, é exatamente o oposto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. Por amor, Deus interferiu na história da humanidade, não desprezando as demais nações, mas trazendo à existência algo novo, uma nação com um propósito específico. E o propósito específico de Deus com Israel para a humanidade é a vinda do Cristo, o Messias. Com os movimentos de ódio, de antissemitismo, com as igrejas se tornando instituições, querendo se separar da origem da fé judaica, ocorreu uma brusca, um movimento anti-judaico, anti-religião judaica na história da igreja cristã. Porque alguns que queriam o poder, ou permanecer nele, ou ampliar o seu poder, se sentiam incomodados com o fato de que nas escrituras, o povo de Deus, o povo judeu, não foi e não será nunca desprezado pelo seu Deus. Isso incomoda algumas pessoas, porque se você parar para observar a fé cristã, mesmo a reforma protestante deu uma limpada, né, uma tentativa de purificação dos excessos e dos abusos da Igreja Católica, que era a igreja governante, que sofria muitas influências, porque você influencia e você é influenciado. Tá, não estamos criticando o catolicismo romano, estamos mostrando a história da igreja, que está longe de ser uma perfeição, como também o protestantismo não foi e não é perfeito. Mas o protestantismo também ele reagiu ao que considerava excesso, ao que não é compatível com o que a Escritura ensina. Parabéns aos protestantes, tá? Mas ele manteve a fé cristã como se fosse algo originado ali na Europa, tá? Se você estudar, se você observar, você tem a impressão que Jesus Cristo é um intelectual europeu, né? Como alguns apresentam a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem origem, como o próprio Cristo, em Israel, naquela região tão conturbada. Então, o nosso apoio a Israel significa que apoiamos a verdade do Evangelho, que apoiamos ou que defendemos a veracidade das Escrituras. Tá?
O povo não será destruído, não foi através da história e não será destruído. Não será calado, né? A história deles não será destruída. É impossível isso, porque Deus assim o prometeu. E o apóstolo Paulo, quando fala nisso, se Israel como nação foi de alguma forma preterida no tocante à apresentação do evangelho para toda a humanidade, muito embora o evangelho tenha sido apresentado para toda a humanidade por judeus, a geração apostólica era toda de judeus, tá? A conversão dos judeus foi algo intenso em Israel, em Jerusalém, nos dias de Cristo Jesus. E depois, foi algo intenso, foi algo grandioso. Se o Estado, enquanto instituição, se os representantes do Estado e da nação, enquanto eleitos ou alçados à condição de representantes do povo, não reconheceram Jesus o Cristo, isso é problema deles com o Todo-Poderoso Deus. O fato é que a mensagem graciosa de Deus, através da igreja, que não exclui Israel, que não exclui os judeus, através da igreja, que é a instituição mais inclusiva do mundo, tá? Porque não restringe, não restringe ninguém, não proíbe, não há proibição, tá? Pela fé em Cristo Jesus, você é cristão, pela fé em Cristo Jesus. Se hoje há debates tolos em torno de costumes, de práticas, de rituais, de cerimônias, é sempre para desviar a atenção da verdade. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela inclui toda a humanidade. Toda a humanidade está representada na igreja de Cristo Jesus. Aqueles que creem fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Pode não fazer parte dessa ou daquela instituição, mas pela fé, pelo que a Bíblia ensina, fazem parte da igreja eterna de Cristo Jesus. E é nessa igreja que nós acreditamos. A igreja confessante, ou a igreja professante dos teólogos alemães, ela não está equivocada. Ela é igreja nesse aspecto. Não tinha apoio institucional, mas não buscava ser uma nova instituição. Homens e mulheres que acreditavam na palavra de Deus e que não podiam comungar com as atrocidades do nazismo. Mas antes do nazismo já havia uma perseguição cristã aos judeus, uma perseguição dos estados aos judeus, antes mesmo do surgimento do islamismo, já havia uma tentativa cristã de podar o judaísmo. O que eu quero dizer com isso e o que o Dr. Pannenberg tem a ver com isso? Estudando teologia, nós vemos algumas obras aí em que alguns autores já começam na apresentação específica do conceito doutrinário da teologia, eles não seguem a progressão histórica da revelação. O que você está querendo dizer? Eles já começam com a Trindade, que é uma doutrina específica do cristianismo, da nossa fé em Cristo Jesus. A doutrina da Trindade, ela é belíssima, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é incrivelmente difícil de transmitir às pessoas, tá? Porque é uma doutrina que só faz sentido após a fé. É uma doutrina que só faz sentido após a ação do Espírito Santo renovando, restaurando a vida do indivíduo. Fora disso, é uma complicada especulação filosófica. E alguns já apresentam de cara a doutrina da Trindade com o objetivo de afastar o judaísmo, né? E já com o objetivo de afastar toda e qualquer outra religião monoteísta. O cristianismo, os cristãos, nós somos monoteístas. Nós acreditamos que há um só Deus, tá? Nós somos monoteístas, só há um Deus. A doutrina da Trindade nos permite apresentar verdades reveladas na Escritura
reveladas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, no que diz respeito, à fé em Cristo Jesus, no Espírito Santo, como, como, como igual à fé em Deus, Pai Todo-Poderoso. Para evitar que eu caia também numa heresia, porque eu mesmo recomendo, quando vai falar de Trindade, pega o manual da doutrina, leia, porque fora da leitura você vai tropeçar em algum momento. O Deus de Jesus Cristo é o mesmo Deus da fé judaica. O Deus de Jesus Cristo é o mesmo Deus da fé judaica. Na oração do Pai Nosso, fica explícito que o Deus de Jesus, o Cristo, a quem ele se refere como Pai, é o mesmo Deus da fé judaica. É o mesmo Deus tal como é testemunhado no Antigo Testamento. O Deus do cristão é o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus ao qual é referido, o Deus ao qual se refere em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, em que o profeta fala: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. É o único Deus. Há um só Deus. E nós partilhamos dessa fé, nós partilhamos desta convicção. E mais importante, o Deus de Cristo Jesus, nosso Senhor, é o mesmo Deus da fé judaica. Em parte, a religiosidade cristã tenta afastar o cristão desse pensamento, lembrando e relembrando eternas desavenças em momentos específicos da história. Tá? E o judaísmo também, por conta disso, procurou se afastar do cristianismo. Você não vai se aproximar de quem está matando a sua família. Você não vai querer se aproximar de quem fala para os seus filhos: ou você se converte, ou você muda tudo, ou você esquece tudo da história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Você esquece aí milhares de anos de história e vira um cristão à nossa maneira, né? Adere ao cristianismo, coisa que repudiamos. Não proclamamos salvação pela fé religiosa, pela fé institucional. A fé em Cristo Jesus é a que proporciona a salvação. Não é a fé no cristianismo, é a fé em Cristo Jesus. Porque o cristianismo falha. O cristianismo falhou através da história. O cristianismo, enquanto religião, você pode juntar tudo, colocar lá num parquinho, espremer e apertar. Enquanto religião, todas as manifestações cristãs têm suas falhas, têm seus equívocos. Alguns amam os próprios defeitos. Alguns amam os próprios erros. Alguns amam o caminho que tomaram de forma muito mais intensa do que amam ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, não proclamamos salvação pela religião, pela instituição religiosa cristã. Proclamamos salvação na pessoa bendita de Jesus, o Cristo. No centro da mensagem de Jesus encontra-se o anúncio da proximidade do reino de Deus. João Batista inicia proclamando, cumprindo a profecia, logo em seguida vem Jesus proclamando o reino de Deus. E ao contrário da expectativa comum, um reino sobrenatural, bélico, com poderes, né, para destruir os inimigos, Jesus proclama a mensagem do reino que está vindo e rompendo a palavra, né, do reino que está vindo à luz através dos homens e não da imposição pela força, pelo poder, mas pelo Espírito. Tá? Ao Deus, porém, cujo reino ele anunciou como próximo, inclusive já irrompendo em aparição, Jesus chamava de o Pai Celestial, ao Deus. Pai Celestial, ou Pai. Deus se revela como Pai ao cuidar
de todas as suas criaturas, referindo-se aqui a Mateus, os textos de Mateus. Faz brilhar seu sol e cair chuva sobre bons e maus. Deus, que abençoa a humanidade, não fazendo distinção entre bons e maus agentes, é aquele que é apresentado como modelo de amor ao inimigo, que Jesus ensina que se deve amar indistintamente. Porque amar o amigo é fácil. Amar o amável é fácil. A igreja não é a igreja, né? A igreja sempre se pronunciou contra o aborto. A igreja sempre se pronunciou. E, de uma forma geral, tem tentado proporcionar condições para que aquelas mulheres que, por um motivo ou outro, não querem ou estão com medo de ter os seus filhos. A igreja sempre procurou, de alguma forma, ajudar. Alguns, além de não ajudarem quem sofreu a violência, ou quem sofreu o abuso, ou quem não vê condições sociais ou econômicas para ter o filho, ao invés de ajudar, se dispõe a amaldiçoar ainda mais. Ou seja, no que não deveria ser um problema, é apresentado como um problema, aí ainda vem lá o cristão de Araque para piorar a situação dessas pessoas, inclusive alguns grupos hoje, expondo publicamente mulheres que, pela nossa legislação, que foram vítimas de estupro e que estão correndo risco quando a gravidez gera risco, a gestação gera risco para a mãe, a lei faculta o aborto. A lei não obriga a abortar, mas a lei faculta e não criminaliza. Não fora, além disso, o estigma das mulheres que têm dificuldade de engravidar e passam pelo processo ou pelos vários processos de abortos espontâneos também, vistas assim por alguns supostos cristãos com um certo desdém. Também há um estigma nesse sentido. Então a igreja cristã, o cristianismo nunca foi a favor do aborto, mas também nunca foi a favor do estupro. Eu, por exemplo, me coloco totalmente contra o aborto, mas não a ponto de defender o estuprador, de dar ao estuprador o direito de criar uma prole aí, e raciocinando em termos de absurdo, mesmo atrás das grades, reivindicar de alguma forma a paternidade. Estou pensando ao absurdo, tá? Sou contra, somos contra, sempre fomos contra o aborto, mas não a ponto de defender a violência ou de querer destruir a vida de alguém que o fez. Porque amar o amável é fácil. Agora, amar o pecador é o impossível. E, além do mais, alguns ministros aí, em busca de publicidade política, né, alguns ministros religiosos e alguns candidatos, ou eternos candidatos, se colocam totalmente contra de forma absoluta, que eu chamo da defesa mais fácil, né? Você está defendendo o absolutamente inocente, porque nem nasceu, não fez o bem, não fez o mal, não viu a luz, não chorou, não mamou, não respirou, não cresceu, não viveu, não errou. Quem não vai defender? E todos já defendem. Todos já defendem. Mas essa é a defesa fácil. Eu quero ver defender o que errou, o que pecou, né? O que matou, o que adulterou, a que abortou. Tá? Não são passíveis de redenção, de salvação? Tem que ser objeto de escracho e de humilhação? Um cristianismo belicista aí, que já somos contra através da história, né? Já tem tanta maldade no mundo, aí vem o cristão para aderir ao erro, aí depois não tem como sair da armadilha que cria para si mesmo. Mas vamos aqui continuar falando aqui do Dr. Pannenberg, e ele falando de Deus como Pai. Nisso, Deus é o modelo do amor ao inimigo que Jesus ensinava e está disposto a perdoar aquele que volta para ele, tá? Ao que pede perdão e, por sua vez, perdoa a outros.
Ele se deixa invocar como pai e como pais terrenos, e até mesmo mais do que esses, dará boas coisas a seus filhos quando lhe pedirem. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos associa, pois, a prece pelo pão de cada dia como essência de todas as necessidades terrenas, com a prece do perdão, que também aqui está condicionado à disposição de perdoar por parte daquele que ora. Ao mesmo tempo, a oração de Jesus mostra que seu anúncio da bondade paterna de Deus e sua mensagem escatológica formam uma unidade, pois a oração começa com 3 preces referentes à vinda do reino do Deus Pai. O Dr. Pannenberg aqui, ao falar do Deus trinitário ou triuno, né, ele apresenta de uma forma elegante, de uma forma objetiva. Todas as referências aqui estão nos evangelhos. Você que leu ou que lerá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, todos esses textos aqui falados estão nos evangelhos. Dr. Pannenberg inicia de uma forma elegante, de uma forma inteligente, a apresentação da doutrina da Trindade ou do desenvolvimento da doutrina na história da Igreja cristã, como fundamentada na palavra do próprio Cristo revelada por Deus à humanidade. O Deus a quem nós invocamos, clamamos e oramos como Pai é o mesmo Deus da fé judaica. A manifestação religiosa é distinta. As convicções em relação à natureza, o caráter, o propósito do Messias são distintos, muito embora comuns, muito comuns. Se eles discordam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, nós podemos dizer sem nenhum problema que a igreja cristã, ou as instituições cristãs, criaram muitos elementos para justificar esse questionamento por parte da fé judaica, tá? Não estamos querendo criar aí um novo concílio do judaísmo cristão e do judaísmo gentil, tá? A história nós aprendemos de agora para trás. O que vem pela frente é responsabilidade de cada um seguir da melhor maneira possível aquilo com o qual se comprometeu. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus da fé judaica. Quando falamos aí do sofrimento do povo judaico, entendemos que ele não é justificado pela Escritura, ele não é justificado. Muitas ações de cristãos contra os judeus não têm justificação, não têm fundamentação na Bíblia. O apóstolo Paulo fala que será de grande bênção para toda a humanidade quando os judeus compreenderem a expectativa, que eles mantêm no nível de expectativa a vinda do Messias, reconhecendo como Cristo Jesus, nosso Senhor e Senhor de todos, né? Porque essa é a nossa fé. Quando se fala de escatologia, se fala no final dos tempos. Eu tive contato há algum tempo, na minha infância, começo da adolescência, com um livro. No Brasil, eu não tive contato com o livro, tive contato através de um professor, um cristão sério, um homem inteligente, um homem muito educado, um homem extremamente elegante, mas equivocado naquele aspecto. Existe um livro circulando aí, eu até mandei uma mensagem de indignação para a livraria. Existe um livro circulando aí, é um livro cujos ensinos deturpados fazem parte do pensamento cristão comum. No Brasil foram mais de 200 edições, é um livro apócrifo, é um livro sem autoria, é uma fraude literária, né? O Protocolo dos Sábios de Sião. Ele tem títulos próximos, quem publica às vezes altera um pouco esse título,
que supostamente trataria de uma conspiração judaica para dominar o mundo. Esse livro coloca os judeus como responsáveis por todos os males que a humanidade enfrenta. Literalmente, esse livro assim o faz. Esse livro eu nunca o quis ler. E quando eu assisti a aula desse professor, eu procurei, na minha limitação, alguma coisa lá e eu descobri. Já existia o livro, Protocolo dos Sábios de Sião, já era disponível, naquele tempo era catálogo, né? Você mandava uma cartinha para a editora, ou você telefonava, né? Ia na Telesp e pegava a lista de São Paulo lá, pegava lá as grandes livrarias, você mandava lá, pedia, eles mandavam um catálogo com toda a publicação deles, né, por área, e você escolhia os livros, mandava, eles enviavam os livros, você ia retirar no correio e pagava no correio lá e retirava os seus livros. Era assim naquele tempo. Eu nunca me interessei pela leitura desse chamado Protocolo dos Sábios de Sião, porque fiquei sabendo que é uma fraude literária e algumas ideias, quando eu entrei em contato, causam algum problema de memória. Eu tenho uma memória, eu procuro ser seletivo na literatura. A literatura eu sou muito seletivo, tá? Televisão, internet, essas besteiras aí eu apago fácil. Agora, a leitura não. A leitura é um ato voluntário em que você se esforça, você se concentra. Então, o que você lê, você assimila de uma forma mais intensa. E dependendo da leitura, da literatura, fica difícil achar espaço para aquele pensamento, quando ele foge aos padrões. Isso é com todo mundo, quando a ideia ou o pensamento foge aos padrões, ele fica lá pulando dentro da sua mente até você conseguir diminuir e achar a lixeira e jogar no lixo e fechar o lixo, né? Falar, por que eu fui ler essa porcaria? Foi ler porque você é curioso, acontece com todo mundo. E sabendo que a minha cabeça funciona assim, eu sempre procurei ser seletivo no que diz respeito à literatura. Falei, quando sair um livro que fale sobre o protocolo dos sábios de Sião, eu vou comprar esse livro e pego a história. Então eu adquiri há algum tempo o livro A Força da Mentira, né? A grande farsa de Os Protocolos do Sábio de Sião. Hadassah Benito, é a mulher que escreveu esse livro. Ela é uma juíza, ela foi juíza, né? Ela já faleceu, ela foi juíza e ela dedicou um tempo da vida dela a escrever esse livro, né? Ela pesquisou a história dos protocolos dos sábios de Sião e deixa claro que esse livro foi recriminado em todo o mundo, em todo lugar. Entretanto, essa mentira permaneceu. Algumas coisas, esse protocolo aí, ele serviu de base para os preconceitos que Adolf Hitler, no livro em que ele escreveu sobre a vida dele, esse protocolo serviu de base, ele extraiu textos dessa fraude literária para justificar o seu ódio aos judeus. Lembrando que o ódio de Adolf Hitler aos judeus não era em muito diferente ao ódio de boa parte dos cristãos europeus e americanos para com os judeus na época. Historicamente, foi conveniente para a humanidade fazer de conta que um monstro dominou mentes e corações de milhões ao redor do mundo e as pessoas, por essa influência demoníaca, satânica, saíram cometendo atrocidades. Ora bolas, se fosse só um homem com esse pensamento, ele certamente teria sido internado. O fato é que a humanidade, boa parte do mundo ocidental, já estava habituada a odiar os judeus, sem nem bem saber por quê. Porque qualquer doença, qualquer gripe, qualquer guerra, qualquer morte era atribuída aos judeus. Pensamos que estávamos livres dessas ideias tolas e absurdas, mas elas têm voltado. Elas têm voltado. Graças a Deus, por enquanto, que boa parte dos cristãos brasileiros tem uma
uma posição interessante, né, em relação a Israel, em relação ao povo judeu. Muito embora tenha muito preconceito, aprenderam de alguma forma a amar Israel, né? O Brasil acho que é o país que mais envia turistas religiosos para conhecerem a Terra Santa. Há um grande apreço do povo brasileiro por Israel, por sua história, por sua tradição. Isso é muito bom. Temo que não durará muito. Há também um grande interesse dos jovens, é o que mais me preocupa, pela cultura judaica, pela cultura dos hebreus, pela tradição religiosa, pela espiritualidade e pela perspectiva judaica da fé cristã, há um grande interesse. Por enquanto, é um interesse respeitoso, reverente. Temo que depois de algum tempo, depois de assimilar algum conhecimento, eles se entendam, como muitos outros entenderam no passado, como superiores a um outro povo, uma outra nação, uma outra manifestação religiosa. É obrigação minha falar sobre isso por uma questão de registro, por uma questão de influência, por uma questão de referência na apresentação do material. Não queremos influenciar o pensamento, a ideia ou a perspectiva de quem quer que seja, ainda que discordemos de muitas pessoas no que diz respeito à maneira como tem expressado a fé cristã nos dias de hoje. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.